Olá, eu sou Fabrício Selman, sou psicanalista, dependente químico em recuperação. Pela graça de Deus, eu estou limpo há 28 anos, 9 meses e 20 dias. Essa é uma das coisas mais importantes da minha vida. A gente falou nos últimos 2 vídeos o que é o adicto, como ele se comporta, como é a personalidade dele. E além de falar sobre esse processo, a gente falou da fase inicial, da fase intermediária, e agora vamos falar da terceira fase, que é a fase do fundo de poço, do colapso da vida. Na primeira parte, eu disse que o eu do adicto ele é invadido pela doença da adicção e há perda de controle emocional. Na segunda parte, a briga já está muito grande e o adicto já tomou conta. E aí há perda de controle do comportamento. E agora, nessa fase, o adicto está ganhando todas, né? E o eu já está sem forças para lutar. E aqui há um processo forte de colapso da vida. Então, o adicto se entrega à adicção, né? E já não consegue mais quebrar esse ciclo. Eu costumo dizer que eu usei dos 13 aos 23. 13 anos primeiro porre, 14 anos primeira vez que eu usei maconha, 18 anos cocaína, 18 anos pasta de cocaína e até os 21 anos eu usei a droga. E dos 21 aos 23 a droga me usou. E eu não conseguia quebrar o ciclo. Eu cheguei a entrar na boca chorando, sem querer usar, mas tendo que usar, né? Tendo que usar porque a minha vida já estava em colapso em todas as áreas. Físico, financeiro, moral, material, espiritual, sentimental, em todas as áreas da minha vida. E eu achava que a única coisa que me dava prazer, a única coisa que ainda era bom na minha vida era a droga, sem perceber que ela retroalimentava todo esse fundo de poço, né? E alimentava todo esse processo de colapso. Por que que este colapso acontece, né? Porque a adicção ela começa a produzir muita tensão, né? É muito tomar, muito toma lá da cá. Então a vida do adicto entra em colapso, porque a adicção ela começa a produzir muita tensão, né? Tensão por quê? Porque é muito tomar, é muita discussão, é muita briga, né? E aí começa um fracasso emocional, mental, espiritual e físico, né? Porque ele quer usar apesar de todos os problemas, né? A família já não suporta mais, a mulher já não suporta mais, os pais já não suportam mais, os filhos já não suportam mais, e ele insiste em usar, né? Fica se agarrando a este processo doentio, este processo de vida completamente rígido, né? Centrado no seu egocentrismo, centrado no seu egoísmo, aonde ele quer tudo o que quer, na hora que quer. E ele precisa deste prazer para viver, porque sem o prazer ele entra verdadeiramente em colapso. E o adicto vai procurar quem, né? Nesse último momento, é um momento bem complexo, porque ele só procura as pessoas que aumentam esse estilo de vida adictivo, né? Só que chega um momento que o adicto, lá no fundo de poço, ele entra num processo tão complexo que até o louco, até o adicto da pesada, começa a o rejeitar, né? Mas ele entra assim num convívio total só com o processo da adicção. Se tem droga, eu vou; se não tiver droga, eu não vou. Se tem pessoas que usam, eu estou junto; se não tem pessoas que usam, eu não quero saber nada, né? E muita droga dá muita liberação, né, de dopamina e serotonina.
E essa liberação causa prazer, causa desejo e causa atenção. Então, se eu estou em estado de alerta o tempo todo, qualquer coisa que se mexa, eu começo a olhar. E se eu estou em estado de alerta o tempo todo, com medo de ser preso, o que vai acontecer? Vai acontecer a paranoia, né? Eu costumo dizer que eu entrava no ônibus e, para mim, o cara que ia entrar atrás de mim era policial, né? Porque eu achava que ele estava me seguindo, eu achava que ele ia me pegar, eu achava que ele ia me levar para a delegacia, né? E o adicto começa a questionar tudo, né, cara? Começa a questionar tudo. E aí, qual é a relação emocional ainda do adicto, né? É com a droga, é com o objeto, né? Não é uma relação emocional com pessoas, né? Com pessoas, o adicto sempre vai se sentir totalmente inseguro. Então, o adicto sempre vai ter uma relação emocional com a droga e uma relação de insegurança com outro ser humano, né? E com a progressão da doença, cada vez menos ele convive, né? Com a progressão da doença, cada vez mais ele vai entrar num processo doentio de isolamento, né? Onde ele vai buscar apenas o uso, o prazer. E aí é uma condição bem complexa, né? Porque o adicto, quando ele está no uso, ele é esse ser compulsivo, que busca o objeto acima de tudo. Mas quando ele está de ressaca, ele busca a família. Ele busca a família e os amigos. Porque o eu dele, que está lá escondidinho, tem essa necessidade de conversa, tem essa necessidade, né, de relação. Só que ele não vai para conversar assim, ele vai para conversar assim, ele vai para conversar num sentido extremamente dependente emocional, né? Ele precisa de carinho, precisa de dinheiro, precisa de aval, né? Para ele continuar usando, né? Eu costumo dizer que eu tinha que pedir para minha namorada para poder usar droga, porque se ela me desse esse aval, não ia ter briga depois, né? E esse comportamento vai se tornando bem incontrolável, né? Precisa de aval, precisa de dinheiro, precisa de droga. Precisa de aval, precisa de dinheiro, precisa de droga. E aí, como muitas vezes não vai ter este processo, ele vai começar a recorrer a atos ilegais, né? Os primeiros atos ilegais para conseguir dinheiro são dentro de casa, né? Pega o cartão, faz compras sem avisar, clona cartão, né? Subtrai dinheiro da bolsa ou da carteira dos familiares, rouba pequenos objetos, troca tênis, troca camisa, né? Por quê? Porque cada vez mais a compulsão vai aumentar. E se a compulsão vai aumentar, cada vez mais ele vai usar mais droga. E vai chegar uma hora que ele vai gastar muito com essa adicção. E ele não vai ter condições de pagar, né? E aí ele vai precisar se envolver nesses pequenos furtos. Depois isso progride para um processo bem complicado, que às vezes é tráfico de drogas, às vezes é assalto à mão armada, às vezes é furto, né? Mas de alguma forma ele vai começar com esses atos ilegais bem complexos, né? E ele não quer mais sofrer, né? Ele está buscando, na verdade, a anestesia de toda essa situação. Vê só o que eu estou dizendo, né? Tem problemas de relacionamento, tem problemas com dinheiro, tem problemas com polícia, tem problemas de paranoia, tem problemas em todas as áreas da sua vida, né? Tem problemas físicos, porque o corpo já não está mais aguentando, né?
eu fiquei com 57 quilos, com 1,78 m, né? Então assim, extremamente magro. Eu tive problemas financeiros e materiais, porque tudo que eu ganhava eu gastava e eu tirei dinheiro da minha família, eu roubei a empresa do meu pai, né? Eu tive problemas morais absolutamente fortes, porque nestes problemas morais eu comecei a ser visto como um mentiroso dentro da minha casa, o que quando está perto tudo some, né? Eu tive problemas sentimentais muito fortes, porque a adicção gera solidão, né? E aí tudo isso faz sofrer, como eu disse no início. Se tudo isso faz sofrer, eu vou procurar alívio na adicção. Mas a adicção faz com que tudo isso piore. Então vira um ciclo absolutamente doentio desse processo, né? E aí esse alívio não funciona mais, né? E a pessoa entra num ciclo absolutamente louco de querer usar mais, usar mais, usar mais, usar mais, usar mais, né? E é complexo, né? Porque este processo faz com que o adicto, inclusive, possa voltar a este ciclo vicioso, mesmo depois de longos anos limpo, né? Então, assim, a adicção é um processo extremamente forte, extremamente... vai denegrindo tudo, né? Vai arruinando tudo, vai produzindo morte, né? Morte dos relacionamentos, morte financeira, morte material, morte espiritual, morte sentimental. E para terminar, né? Quem está num processo de uso progressivo da adicção, pode chegar a 3 coisas, né? Pode chegar à loucura, né? Dentro do mundo real, 1% das pessoas viram esquizofrênico e viram bipolares. No mundo da adicção, 40% viram, né? Esquizofrênicos ou bipolares. E quando a gente coloca a depressão, sai de 20 para 60, né? Então, assim, há um problema sério de saúde mental. Depois há um problema sério de prisão, né? Porque a droga está ligada à violência, a droga está ligada ao tráfico de drogas, a droga está ligada a todo esse submundo do crime, a droga está ligada a pequenos furtos, a droga está ligada a assalto à mão armada, né? Então tudo isso pode acontecer num roubo de um celular, o dependente ser preso. No tráfico de droga, o dependente ser preso. E por último, a morte, né? A morte por dirigir embriagado, a morte por ser assaltado dentro da boca, a morte por todas as outras coisas, a morte por problemas de overdose, né? Eu tive 2 princípios de overdose e isso foram coisas absolutamente fortes, porque ninguém me levou para o hospital, né? Porque se me levassem para o hospital, todo mundo ia saber que eu estava usando droga. Então, assim, eu fui deixado correndo risco de vida, 7, 8 horas desmaiado dentro de um quartinho, esperando para ver se o Fabrício ia acordar, né? Então, a adicção produz morte. E essa morte pode ser morte do pensamento, morte da liberdade ou morte do corpo. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.